Boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com os irmãos o quarto vídeo, depois dos 3 primeiros que teve, para informar para os irmãos a quarta parte da linhagem dos herdeiros do projeto de Deus. A linhagem dos herdeiros e o projeto de Deus. Porque é muito fácil saber o final. O final nós já sabemos. Vai haver um juízo final, certo? Um certo dia vai haver o juízo final. Jesus ele desceu na terra, dizendo que é chegado o reino dos céus, informando que a vida na terra cessou, informando que os seres humanos agora devem viver desde lá da época dele, tá? Até o dia de hoje, informando que agora os seres humanos já não devem viver mais para as coisas da terra, devem dedicar a vida em função do Evangelho de Cristo, em função da vontade do reino dos céus. Por quê? Porque a vida na terra já está sendo julgada, desde quando Jesus pisou na terra até o último dia do julgamento, que é o dia do juízo final, o grande juízo, aonde Deus, o Pai, vai separar quem vai ser salvo e vai separar quem vai queimar no fogo eterno com o maligno lá, o chifrudão. Amém? Mas o final nós já sabemos, certo? Mas e o começo? Porque uma coisa é uma pessoa pegar um texto da Bíblia, abrir um texto único. Eu tenho aqui uma informação de um texto. Eu quero pregar hoje numa igreja de 4 pedras, que eles falam que é a igreja. Quero pregar numa igreja sobre um texto. Esse um texto, ele vai ter ensinamento, certo? Ele vai realmente ter um ensinamento. Todos os textos em forma unitária, seja história, como no Velho Testamento tem muita história, ou seja, fatos reais que aconteceram com Jesus, Evangelho, em Atos dos Apóstolos, nas cartas, certo? Todos os fatos, história que aconteceu na Bíblia, todas essas histórias têm um ensinamento para poder nós absorver para a nossa vida. De fato, se eu quiser pregar de Gênesis a Apocalipse todos os dias sequentemente, cada dia eu prego algum tipo de história, algum tipo de ensinamento, não vai faltar ensinamento. Mas uma coisa é eu pregar um texto unitário e absorver um ensinamento. Outra coisa é eu pegar as escrituras e compreender o que se passou na mente de Deus e que Deus ele quis projetar para iniciar uma raça humana, iniciar um corpo terreno com alma vivente, que respira, que faz todas as coisas, que pensa, que raciocina, né? E que tem livre-arbítrio. O que acontece? Então uma coisa é nós ver que Deus ele projetou no início com o intuito já projetando o final. Se Deus já projetou o final, Deus já projetou do início a destruição dos seres humanos, da parte maligna com o maligno, e a parte boa para morar no reino dos céus, que intuito é esse? Qual o projeto de Deus? O que Deus quis do começo e qual é o começo? Para chegar no final, no objetivo final que nós já conhecemos. Qual é o começo para chegar no objetivo final que nós já sabemos? Então, uma coisa é eu pegar um texto unitário, outra coisa é conhecer os planos de Deus, conhecer os projetos de Deus. Amém? E o intuito desse canal é mostrar isso, porque existem muitas coisas que não são pregadas nos púlpitos, que são chamados de igrejas, de 4 paredes, né, de pedra, que as próprias escrituras vão dizer que não é essa a igreja que Cristo levantou. Ele mandou derrubar a igreja de 4 paredes, a casa de pedra. Ele mandou derrubar, porque ele ia edificar a casa dele, a igreja dele, o tabernáculo dele, onde ele seria o cabeça, onde ele construiria a noiva dele que ele queria, que ele quer casar, que ele falou que vai casar, certo? Que vai morar com ele no reino dos céus. Então ele levantou a própria igreja dele, mas não é de pedras de 4 paredes. Então nós vamos ver aqui, continuando os 3 primeiros vídeos, Lucas 10, 18, Ageu 2, 9, e a linhagem desde Adão até a linhagem de Isaac. Eu parei na linhagem de Isaac, parei em Gênesis 28, mas vou ter que voltar em Gênesis 22, porque após isso aqui vai ter que ser gravado o 5º vídeo que vai falar o sacrifício de Isaac. Porque é importante eu saber a linhagem, o projeto de Deus, o início, a linhagem
e depois o jardim do Éden, e depois o sacrifício de Isaac, para nós sabermos o que Deus projetou para o futuro, até chegar ao Novo Testamento. Chegou o Novo Testamento, nós vamos ver o que é a verdadeira igreja, que Cristo, que é Deus o primeiro, que é o primeiro, e que Cristo, o Cordeiro, que é o último. O primeiro e o último são eles, ele não tem outros, certo? Por isso aqui, eu fiz esse texto para explicar para os irmãos o que significa o jardim do Éden. Olha só o que o texto em Apocalipse vai dizer. O texto em Apocalipse vai nos levar lá em Gênesis. Então, por isso que eu estou te explicando que nós sabemos o final. Apocalipse é o final, mas já sabemos o final e teremos que estudar o início em Gênesis, certo? Olha só, Apocalipse 2, no verso 7, vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perdoe eu gaguejar, certo? Mas isso aqui não é a informação que eu quero. A informação que eu quero está bem aqui, ó. Ao vencedor de cor diferente, darei de cor diferente. Para você ver que tem cada cor diferente tem um significado importante de gravar. Ao vencedor, darei a comer da árvore da vida. Agora, outra informação. Essa árvore da vida que está no paraíso. Esta árvore da vida está no paraíso, e esse paraíso pertence a Deus, certo? Mas agora viemos cá, vamos ver como é que é o jardim do Éden de forma simbólica. Dentro do jardim do Éden existe o interior do Éden e existe o exterior do jardim do Éden. Eu comparei aqui com o templo de Israel e com o tabernáculo antigo, da mesma forma, mas depois eu vou explicar essa forma aqui, porque ela está comparada. Mas eu quero te dizer que a árvore da vida está no interior do jardim do Éden. Nós vamos ver em Gênesis que quando Deus criou o jardim do Éden, Deus ele colocou lá dentro várias árvores, muitas árvores de espécies diferentes de frutos, certo? A árvore segundo a tua espécie frutífera. Também está escrito que Deus colocou lá no meio, no interior, a árvore da vida. E colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tirando o conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos falando da árvore da vida, certo? Que ela está no interior do Éden. Agora eu posso voltar lá em cima para poder explicar isso aqui. Se dentro do jardim do Éden está a árvore da vida em Gênesis, como que a árvore da vida está no paraíso de Deus? Nós vamos entender isso aí. Olha só. Vou ter que descer aqui, onde vai estar escrito exatamente a referência que nós precisamos, certo? Em Atos 7, no versículo 44. Nossos pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenou o que falou a Moisés. Deus falou a Moisés, está esse texto aqui a qual estão se referindo, está lá em Êxodo, na construção do primeiro tabernáculo, segundo Deus ordenou a Moisés. Mas ele não é o primeiro tabernáculo, ok? Nós vamos ver isso aí. Como ordenou o que falou a Moisés, dizendo que eu fizesse conforme o modelo que tinha visto no céu. Quando Moisés subiu lá no monte para falar com Deus e para Deus dar as instruções, nós vamos ver lá em Apocalipse, no monte, na parte do Monte Sinai, que Deus ele não somente ele fala no monte, mostrando as coisas do céu no monte da terra. Ele fala no Monte Sinai. Por quê? No Monte Sião. Por quê? Quando há uma comparação com Abraão sendo justificado pela fé nas cartas, vai dizer que existe Sinai da terra e existe Sião do céu. Existe Jerusalém da terra e existe Jerusalém do céu. Por quê? Quando Deus ele chama Moisés lá no Monte Sinai, ele fala, sobe cá. Aí Deus lá em cima ele começa a mostrar a Moisés as coisas que estão lá em cima no reino dos céus. Se Deus mostrou as coisas que estão em cima e ordenou para fazer embaixo conforme a que está em cima, então aqui está em cima, a original, aqui está embaixo é apenas cópia. Aí vai se cumprir em Hebreus 8:5, os quais servem ao que é modelo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas
conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas será que é o Monte Sinai? O Monte Sinai da terra? Ou será que esse monte está falando do Monte Sião, a qual Deus se refere? Mas esse não é tudo. Isso aqui é só para te mostrar que existe uma comparação em que os apóstolos e Cristo está dizendo que o original dos céus desceu à terra e que agora tudo que é sombra já não pode existir mais. O que vai prevalecer é o original, certo? Antes de ser revelado o original, que é o reino dos céus, que é o plano celestial, todas as coisas celestiais, existiam somente as cópias. De que forma? Deus em Gênesis, ele diz bem assim, no texto diz bem assim: Deus criou os céus e a terra. Não diz no texto que Deus criou primeiro o céu e todo o seu exército e depois criou os céus e todo o seu exército. Não, diz dessa forma: Deus criou primeiro o reino dos céus e todas as coisas, e todo o exército do céu. Depois que criou todas as coisas originais do céu e todo o reino, depois Deus criou a terra e todas as coisas. Ou seja, a terra ficou em segundo lugar e as coisas ficou em segundo lugar. Então tudo é cópia, porque Deus já tinha criado o reino dos céus. Voltando ao texto lá em cima, nós vamos ver que aqui em Gênesis 3:24, que quando Deus expulsou o homem, Deus colocou na porta do jardim do Éden querubins e colocou espadas chamejante, flamejante, que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, para guardar o caminho que dá acesso à árvore da vida. Vamos entrar nesse pequeno detalhe? Aqui nesse símbolo, simbolicamente representa o jardim do Éden. Enquanto o ser humano ele pode pisar aqui dentro, no interior do jardim do Éden, próximo à árvore da vida, o ser humano ele tem acesso à árvore da vida enquanto não é desobediente. Enquanto o ser humano é obediente a Deus, Deus desce perfeitamente, conversa com eles à tarde para ver como é que está, conversar, né, para ver a convivência, se está indo bem o procedimento, se precisava de inovar alguma coisa, né, ver os projetos que o ser humano tinha. Mas enquanto o ser humano não conhecia o pecado, não conhecia o erro, né, não tinha comido da fruta da ciência do bem e do mal. Tanto é que eles estavam nus e nem tinha maldade sobre isso. Mas após comer veio a maldade. Por quê? Porque a desobediência abriu brecha para o mal. O que fez o ser humano conhecer a maldade, ou ter pecado, ou ter trevas na vida dele, não foi a árvore que abriu brecha, porque a árvore continha algum poder, mas pelo ser humano ter desobedecido a Deus. A desobediência é que gera brecha, portas para as trevas entrar na vida do ser humano. Isso é uma permissão que o maligno tem, supostamente, para que ele entre na vida da pessoa. É só a pessoa ser desobediente a Deus. Então, o maligno ele tem posses temporárias para entrar na vida da pessoa. Dessa forma, o ser humano passou a ser desobediente, passou a ter sobre ele maldições, pecados e trevas sobre a vida dele. Pecou contra Deus, ele já não pode mais estar perto da árvore da vida. Eles foram banidos de perto da árvore da vida para não ser pecadores, pessoas cheias de trevas, vivendo eternamente. O próprio Deus ele vai dizer: não é bom que o ser humano seja como nós, conhecendo o bem e o mal e vivendo eternamente. Seria muito terrível. Então, Deus tira o ser humano de dentro do interior do jardim do Éden e bane eles para fora do jardim do Éden. Tanto é que nos tabernáculos só pode entrar também próximo de Deus, no Santo do Santo, quem está purificado, simbolicamente purificado. O sacerdote faz um ritual lá todinho para Deus então permitir, supostamente, temporariamente, para poder oferecer o sacrifício no Santo do Santo.
certo? Fora isso, a pessoa fica no pátio interior, exterior ou interior. Mas quem entra no Santo do Santo é só o sacerdote. Da mesma forma, foi aqui no Jardim do Éden. Após o ser humano pecar, ele já não tem mais acesso à porta do Jardim do Éden. Então Deus ele colocou querubins na porta do Jardim do Éden e colocou espada flamejante, chamejante, para poder guardar o caminho que dá acesso à árvore da vida, para entrar no interior do Jardim do Éden. Sendo assim, então, só pode chegar agora, perto dessa árvore da vida, quem puder passar por esse caminho. Só que esse caminho está guardado por 2 querubins, está guardado por espadas chamejantes, ou como outras traduções, flamejante, né? Entendemos, compreendemos, certo? Só que o mesmo que colocou essas espadas lá e os querubins lá, ele vai dizer: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e que tornou a viver. Então nós estamos falando de Deus e do Cordeiro, que são a mesma pessoa. Deus ele tem a mania, vamos colocar esse palavreado, ele tem termos a dizer nas Escrituras, em várias partes, eu tenho as referências tudinho, que ele diz bem assim: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, após mim não há outro, antes de mim não há outro, eu sou eu, pronto, acabou, certo? Então, o que eu quero dizer é que é ele que está dizendo aqui, ele é o primeiro, ele é o último. Falando de tabernáculo, da glória da primeira casa e da última casa, ou que a última casa vai ser maior do que a primeira, lá em Apocalipse vai dizer que João viu o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, e lá na verdade não havia tabernáculo algum, porque Deus e o Cordeiro eram o tabernáculo. Agora, vamos compreender, Deus desceu na terra, criou toda a terra e os céus. Ele criou então o último tabernáculo. Ele criou o ser humano para futuramente, através do corpo do ser humano, fazer o último tabernáculo, agora da última casa, que é o corpo de Cristo que vai formar a igreja. Mas isso aqui se refere a que Deus está falando isso. A anjo da igreja em Esmina escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e tornou a viver. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Espera aí, mas não estava no Jardim do Éden? Como é que está no paraíso de Deus? Se a árvore da vida está no Jardim do Éden, como que está no paraíso de Deus? Se lá em Gênesis a árvore da vida está dentro do Jardim do Éden, está protegida por querubins e com espada, como que a árvore da vida vai estar nas mãos de Deus no paraíso de Deus? Porque ele vai falar que só ele, o primeiro e o último, que foi morto e tornou a viver, só ele pode dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Somente Cristo, somente Deus pode dar de comer ao ser humano da árvore da vida. Deus ele vai dizer em Gênesis que se o ser humano comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente. Mas é exatamente isso que Cristo ele veio oferecer para o ser humano. Ele não veio oferecer para o ser humano viver na terra uma vida temporária que vai evaporar, isso aqui vai apodrecer, vai voltar para a terra, uma vida simples. Cristo ele vem trazer a mensagem de Deus, do Pai dele, que ele fala, sendo ele mesmo, que ele veio oferecer a vida eterna. Só que olha só, exatamente a árvore que Deus falou que o ser humano não podia comer mais por causa do pecado, Cristo veio tirar o pecado do mundo, para então dar o direito de comer dessa árvore que foi proibida. Então ele fala bem aqui, o primeiro e o último, que foi o morto tornou a viver, Jesus Cristo, ele diz que ele dará ao vencedor de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, certo? Mas por que, agora já explicamos isso, quem é? Olha só, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho para a vida, ele é o caminho que dá acesso à árvore da vida, ele é a árvore da vida que eu vou explicar daqui a pouco. Mas isso aqui eu vou explicar agora, já que o original é o reino dos céus, e todas as coisas que estão no reino do céu todas as coisas que estão na terra foi feito cópia do céu, então a árvore simbólica que está lá no Jardim do Éden não é a original árvore da vida, mas simbolicamente foi só protegida para poder então o ser humano raciocinar nos tempos de hoje
que a original está no céu e que o da terra era somente cópia. Quem é essa árvore da vida que está no paraíso de Deus, a qual Cristo fala que Ele é o caminho e que Ele é a vida e que Ele pode dar a vida eterna, a qual Ele oferece para o ser humano? Vamos raciocinar? Existe uma parábola em que Cristo ele vai falar. Eu sou a árvore, a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor. Os ramos, os galhos, ramos, que não der bons frutos, o agricultor vai podar essas árvores, vai lançar no fogo eterno, porque essas árvores não deram bons frutos. Mas como ele é o agricultor, ele vai fazer da oliveira brava, que não dá fruto, aquelas que não são parte da árvore. Ele vai pegar ramos novos e vai enxertar nessa árvore. Para essa árvore, para esses ramos que não pertencem à árvore, dar frutos. Cristo está falando que Ele é a árvore e a videira verdadeira, ou seja, Ele é a árvore da vida. Somente através dele o ser humano vai poder viver e dar frutos, ou seja, vai poder viver eternamente. Aqui está um texto chamado enxertados na árvore, enxertados do zambujeiro na oliveira. Em Mateus 15, 24 vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Acabei de dizer dos ramos que foram podados pelo agricultor. João 1,11 vai dizer: veio para o que era seu e os seus não receberam, ou seja, esses ramos não quiseram dar frutos. Nós éramos os zambujeiros bravos. Nome de complicado de falar, eu estou gaguejando muito hoje. Romanos 11, 17 vai dizer: porém, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo os zambujeiros, fostes enxertados entre eles, e te tornaste participante com eles da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira, irmãos, a oliveira é a oliveira que dá fruto, é a que dá bom fruto. O zambujeiro bravo é parente da oliveira. Isso aí dá em deserto, dá em rocha, mas não dá fruto, certo? Tanto que existe uma passagem que Jesus ele seca uma delas. Ele ordena para ela se secar porque não tem mais utilidade. Mas ele diz que ele é a árvore da vida e que aqueles que não der fruto, o agricultor vai lançar no fogo porque não presta. Tivemos um pequeno probleminha, mas voltando ao texto, então Cristo ele diz que ele é a árvore da vida, certo? E que o Pai é o agricultor. Então ele sendo a árvore da vida e chegou o reino dos céus na terra, ele está dizendo que a vida com sombras, a vida cópia da terra já era. Chegou a vida original, certo? Se chegou a vida original, e Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida... O que você está mexendo aí? Nada. Deixa o cabo folgar aí, não. Se Cristo Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, então aquele caminho a qual está se referindo, que foi guardado, seria Cristo. O próprio Deus ele dá acesso, Ele permite quem Ele quer. Ele não pode ir até a árvore da vida, Cristo, se Deus não permitir. Certo? Mas só como Cristo ele veio tirar, desfazer o que foi feito no Jardim do Éden, Ele veio desfazer o que a serpente fez, Ele veio desfazer o pecado de um homem, e por outro homem ser todo justificado na fé. Por isso existe alguns textos que vai dizer, em Romanos, e outro texto em Coríntios, vai dizer, por um homem, todos foram feitos pecador, mas por um outro homem, todos foram justificados pela fé. Por Cristo, Cristo ele vai se tornar o novo Adão, vai se tornar o novo Adão, como se fosse o novo Adão. A partir de que Cristo ele desceu na terra, todo ser humano vai ser uma nova linhagem, a do reino dos céus, vai passar a ser uma nova criatura, vai começar a nascer novas espécies de pessoas. Por quê? Porque a partir dele, a nova vida, a verdadeira vida, a original, é que vai começar a contar pessoas sem pecado. Por quê? Porque Cristo ele vai tirar as maldições que foram lançadas pelo próprio Deus em cima de Adão e toda a humanidade que está abaixo da lei. Os que não acreditam em Cristo. Os que ainda são velha criatura, velho Adão. O que acontece? Cristo ele vem tomar sobre
todas as maldições que foram lançadas sobre o ser humano. Ele veio tirar todo o jugo da lei, porque para ser preciso morar no reino dos céus, não pode haver pecado. Então, ele faz a pessoa nova criatura, ele apaga o pecado das pessoas, a pessoa se arrepende, é colocada um novo espírito, um espírito de vida na pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, por ele ser santo, ele não peca, ele faz a pessoa andar conforme a lei ensina. Automaticamente a pessoa cumpre a lei sem precisar ninguém ensinar nada. Por quê? Porque ele é santo e quem é santo não peca, certo? Então Cristo mesmo ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim ensinar a cumprir. Ensinando a cumprir, a pessoa se arrepende, dentro dela vem o Espírito Santo, a pessoa cumpre automaticamente todas as coisas que deve cumprir. Antes disso, como velha criatura, o ser humano não pode amputar de si os pecados. Por quê? Sangue de bode, sangue de outro animal não tira de si o pecado que cometeu. Mas Cristo é o que pode tirar o pecado do mundo, afirma João Batista. Então, dessa forma, Cristo ele é o único, como está escrito aqui, Cristo é o único que pode dar de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O paraíso de Deus nada mais nada é do que a morada de Deus. Ou seja, por isso que Cristo ele veio falar, preparei para ti, preparei para todos que creem em mim. Irei e prepararei, mas já está preparada desde a fundação do mundo, como diz outros textos. A moradas celestiais. Lá no final, em Apocalipse vai dizer, vem, te mostrar-te-ei a Nova Jerusalém, a cidade santa, ou seja, um lugar de várias casas. Essas casas, na verdade, são os corpos celestiais, ao qual estão preparadas para a nossa alma. Por quê? Porque esse corpo terreno não vai morar no céu, mas os nossos corpos estão lá, já preparados, que são as moradas. Isso aqui é chamado de tabernáculo, isso aqui é chamado de casa, é chamado de morada do Espírito Santo e também da nossa alma. Só que esse corpo terreno não vai para o céu, o que vai a nossa alma, a qual vai receber um corpo de glória que está lá. Por isso que Cristo e por isso que Moisés, o rosto dele se transfigura em o corpo de glória. Certo? Mas explicando isso aqui, entendemos então qual é a árvore da vida que está lá no paraíso de Deus, aonde é o paraíso de Deus e quem é que diz ao vencedor darei, quem é que diz é o primeiro e último, que é Cristo. Certo? E esse caminho aqui, que dá acesso à árvore da vida, é o caminho Jesus, que dá acesso a ele mesmo. Ele é a árvore da vida a qual explicamos, certo? A qual Deus ele protege com chamejar e com querubins simbolicamente em Gênesis. Mas só vai revelar para a humanidade a partir do Novo Testamento. Compreendemos então simbolicamente o interior do Éden e o exterior do Éden, que comparando com o tabernáculo em Êxodos, então o jardim do Éden nada mais nada é do que o primeiro tabernáculo na terra. Só que o primeiro tabernáculo é o celestial, que vai então o último tabernáculo ser o corpo da noiva, o corpo do Cordeiro, a igreja de Cristo, a qual nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós somos a última casa, qual diz em Ageu 2:9. Mas então, comparando, já que o jardim do Éden ele é um tabernáculo, agora vamos entender o jardim do Éden, certo? Dentro do interior aqui, vai dizer em Gênesis que tem a árvore da vida e tem um caminho até ele. E vai dizer também que tem um rio que sai do interior, próximo da árvore, até o exterior dessa árvore, certo? E no exterior dessa árvore, desse um rio que tem até a árvore da vida, até o interior, do interior até o exterior são um rio, dele vai se formar mais 4 rios, 4 braços. Por que necessita de ter esses rios? Vamos simbolicamente entender que lá em João 22 vai dizer que João ele vê sair do trono de Deus um rio de água cristalina, rio de água corrente cristalina que sai do trono de Deus. Jesus ele diz que ele tem uma fonte de água da vida para a samaritana. Ele fala bem assim, samaritana, eu tenho uma fonte de água da vida. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala para você que tem dessa água, é você quem pediria de beber, e não eu te pediria. Então, nós vamos ver que ele oferece um dom de Deus, ele oferece uma fonte de água da vida, e na verdade ele está falando palavras.
Mas nós vamos entender em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ou 4, 6, se não for um vai ser o inverso, vai dizer que o dom de Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas o que acontece? Sendo o Espírito Santo e o dom de Deus a mesma coisa, Jesus ele vai dizer que se ele der do Espírito Santo ou o dom de Deus ser a mesma coisa, dentro dessa pessoa irá surgir rios, fonte de água viva, corrente, certo? Só que Jesus ele é a fonte da água da vida. E ele oferece para essa pessoa, a samaritana, essa mesma água da vida. Ele diz que dentro dela vai surgir uma nova fonte dentro dela. Através da primeira fonte de uma fonte, vai surgir dentro dessa pessoa uma nova fonte. E dessa fonte vai surgir outras fontes. O que acontece? Ele vai dizer em João 5, 6, 35, alguns 37 também, lá para o 38, Apocalipse 21 vai dizer, quem tem sede vem agora e beba, lhe darei da águas correntes de água da vida, alguma coisa assim, mas vai dizer, certo? O que eu quero explicar é que Jesus ele é esse primeiro rio, ele é o caminho e ele é a árvore da vida, certo? Ele é o rio que dá acesso à árvore da vida. De novo. Ok. Ele é o rio que dá acesso à árvore da vida, ele é o caminho que dá acesso à árvore da vida e ele é a árvore da vida. Só que, enquanto o ser humano não pecou, ele pode ter acesso a esse rio, ele pode ter acesso a esse caminho, ele pode ter acesso à árvore da vida. Mas pecou, ele é expulso do interior do Éden e é expulso do caminho, é expulso de perto da árvore da vida e é expulso do primeiro rio. O ser humano só vai ter acesso para não morrer uma água do exterior do jardim do Éden, mas próximo da água da vida, próximo do primeiro rio e do caminho não vai ter. Então por isso vamos entender que esse primeiro rio, esse caminho e essa árvore da vida veio na terra e fez novas fontes de água da vida, ou seja, de uma fonte, de um rio, de um dom de Deus, de um Espírito Santo, do trono de Deus, começou a fazer mais rios. Aqui são 4, simbólico do Éden são 4. Para aqueles que são pecadores, não morrerem, não ficar com sede, de um rio foram feitos mais 4. Agora, do original, de Cristo, para os pecadores não morrerem, desse um rio foi feito mais rios de água corrente. Por isso que Deus diz, por isso que Cristo diz, que através dele, ele dando da mesma fonte de água da vida, para a pessoa, dentro dela ia ser uma nova fonte de água da vida. Da mesma fonte ia ser uma outra fonte de água da vida. Entendemos, compreendemos então, que Cristo ele é a primeira fonte e ele veio expandir mais fontes pela terra para a humanidade não morrer de sede. Por isso ele diz, quem tem sede vem agora e beba da água da vida. Aí ele diz para a samaritana, aquele que beber da água que eu te der, você também vai ter a mesma água. E outras pessoas vão beber da água que você tem. E assim a população da terra não vai morrendo. Por quê? Porque a água vai ser distribuída para aqueles que não podem ter acesso. Vai passar a ter acesso. Amém? Através de Cristo. Então explicamos aqui o Jardim do Éden, compreendemos o tabernáculo. E compreendemos que o templo, o tabernáculo e o Jardim do Éden é a mesma coisa. E compreendemos então que na verdade isso aqui é um ato simbólico desde o início até os tempos finais. Tudo isso aqui é simbólico. Árvore da vida, caminho de acesso, rio, 4 rios. Tudo isso se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o novo Adão, ele é a árvore da vida, ele é o caminho para a árvore da vida, ele é o primeiro rio, ele é a fonte de água da vida, ele é o dom, ele é o Espírito Santo, ele é o pão da vida, ele é a palavra que sai da boca de Deus, ele é o verbo, ele é o novo Moisés e ele é o Isaac, é o novo Isaac. Isso já é matéria para o tempo futuro, mas eu vou explicar todas essas coisas para você entender que tudo se cumpre em Jesus Cristo e não há outro. Amém? Então entendemos aqui, isso não é teologia, isso se chama ler Bíblia, isso se chama procurar, pesquisar Bíblia, não é internet, tem internet mas não é internet, isso é leitura, não uso Bíblia de estudo, uso Bíblia seca mesmo, tudo é digitado, tudo aqui tá vendo aqui, ó, posso apagar porque é tudo digitado, é tudo eu que digito, tá vendo? Tá tudo apagando, isso aqui não tem nada copiado, isso aqui é tudo digitado,
com o tempo de estudo, viu, irmãos? Isso aqui não tem teologia, eu abomino teologia, não gosto de teologia, não aprovo teologia, porque sabedoria de um homem é pouca coisa em vista de Deus. A palavra de Deus vai dizer, a própria palavra de Deus vai dizer: examinar as escrituras porque dela testifica a vida. Vai dizer que a sabedoria e a ciência de Deus são dons. Deus dá sabedoria a quem pede. É de graça e Deus dá. Então, para que procurar estudos de seres humanos, sendo que Deus, através do Espírito Santo dele, pode fazer o ser humano compreender as escrituras, certo? Mas eu resolvi fazer esse canal, o canal Graça Irresistível, junto com o amigo Frank Chagas, né? Vídeos para esse canal, que é dele, e também para o meu canal, os Santos Ensinamentos de Deus. Qual o intuito? O intuito, irmãos, é de fazer o ser humano compreender aquilo que não é pregado nos púlpitos afora. Púlpitos de igrejas de pedra, de 4 paredes, que dizem ser de Cristo. Mas não vou julgar. Se foi permitido até o dia de hoje, Deus tem um projeto final para isso, certo? Mas o intuito desses canais é somente pregar aquilo que não é ensinado. O povo precisa compreender e conhecer a verdade que não é pregada nos púlpitos afora. Amém? Deus abençoe. Se você gostou dos vídeos do canal, dos ensinamentos, se você acha frutífero, se você acha útil, ou se você não gostou, mas tem uma pessoa que vai interessar, inscreva no canal, compartilha o link do canal, ajude aí a compartilhar para aqueles que precisam. Se você tem um amigo que está numa vida difícil, complicada, que ele precisa encontrar um sentido para a vida dela, ajude aí o seu próximo, mostrando para essas pessoas a realidade da vida, qual não está sendo pregado por aí fora. Se você acha que a sua igreja não está seguindo corretamente o padrão das escrituras, pode compartilhar também para essas pessoas, para o pastor, para isso aqui não é afronta não, isso aqui é tudo Bíblia, tudo é da Bíblia. Eu uso esses ensinamentos com referências bíblicas, não saio de dentro da Bíblia, para que o ser humano não venha falar é mentira. Se dizer que é mentira, infelizmente a Bíblia também vai estar mentindo, porque as referências estão dentro delas. Amém? Deus abençoe a todos e paz de Cristo. Amém?